Olá, nossas saudações e agradecimentos a todos os que nos prestigiam assistindo a este vídeo. Seja muito bem-vindo à High Management Business School, HMBS, uma escola de negócios focada nas suas necessidades gerenciais, que conta com um formato exclusivo através de módulos de treinamento interativo, acontecendo em tempo real com a participação dos alunos através da ferramenta Zoom Meeting. Antes de iniciar a nossa conversa de hoje, eu o convido a visitar nossa página www.hmbs.com.br e nos seguir nas redes sociais para ser avisado sobre nossas publicações abordando temáticas as mais atuais em gestão. Temos atualmente o maior programa de cursos de curta duração, com mais de 40 módulos de treinamento e pacotes multimodularizados para desenvolver suas competências. Nosso tema de hoje é dedicado aos entusiastas da logística e gestão da cadeia de suprimentos. Abordaremos o tema Fundamentos de Compras e as 7 etapas do processo de aquisição de insumos, ainda que de maneira bastante sucinta e objetiva. Compras pode ser definido tão somente como um processo, através do qual obtém-se insumos, seja no ambiente empresarial, como até no nosso cotidiano doméstico. Provavelmente o prezado leitor comprou algum produto ou serviço nas últimas horas, seja um cafezinho no bar, o serviço de um transporte público, eventualmente um jornal ou um serviço de um profissional liberal, como uma consulta médica, por exemplo. A principal diferença entre a compra feita pelas pessoas físicas, quando comparadas às efetuadas pelas organizações, pessoas jurídicas, reside na característica de que as últimas geralmente são norteadas por critérios mais formalizados e um pouquinho mais complexos. Dificilmente alguma pessoa efetuará um processo de licitação devidamente formalizado para adquirir produtos de uso pessoal, por exemplo, como roupas, calçados, até uma refeição. Porém, esses mesmos insumos, quando adquiridos por organizações, normalmente são objeto de, pelo menos, alguma formalização, visando documentar os critérios utilizados para a decisão do fornecedor escolhido, também chamado fonte de fornecimento. No ambiente organizacional, portanto, o processo de compras ocupa-se ainda, além da simples obtenção de insumos, da determinação da quantidade mais adequada a cada situação de consumo, com critérios de entrega, noção de tempo e lugar, por exemplo, adequados, da melhor fonte de fornecimento ou do melhor fornecedor possível e ao menor preço. A determinação da quantidade geralmente é feita por um profissional responsável pelo planejamento de materiais, ou seja, a área de compras normalmente recebe as necessidades de cada insumo devidamente quantificadas por algum requisitante, com referências às datas ideais para a recepção de insumos, por exemplo. Cabe então à área de compras concluir o processo de aquisição, coordenando atividades pertinentes à definição do fornecedor e à determinação de todos os aspectos comerciais. Na realidade, a atividade de compras é um exercício a ser praticado intensa e frequentemente por toda a organização. Imaginemos, por exemplo, uma indústria fabricante de telefones celulares. Na área de marketing dessa empresa, surgem os projetos de novos modelos envolvendo determinadas cores, por exemplo, e o emprego de algumas matérias-primas, como resinas plásticas. Na realidade, quando algum gerente de produto determina diretrizes para o projeto de um gabinete de um novo modelo de telefone celular, que é o nosso exemplo em pauta, a ser construído a partir de determinada resina plástica, esse gerente de produto, profissional de marketing, ele está indiretamente determinando detalhes do futuro componente a ser comprado pela área de compras. Por isso que dissemos ainda há pouco que o exercício de compras
é um exercício contínuo e amplo empresarial. De mesma forma, profissionais atuantes na engenharia de processos usualmente interferem na determinação de detalhes dos componentes, através de especificações e maneiras de se elaborar, de se construir o produto. E isso acaba também interferindo na área de compras. E, finalmente, para terminar essa exemplificação, cabe exclusivamente à área de compras a formalização das aquisições, documentando, conforme diretrizes de cada organização, todos os aspectos acordados com os fornecedores, seja de maneira mais formalizada ou em organizações onde tais práticas integram as políticas de compras, ou então de maneira mais informalizada, comuns nas organizações onde o grau de formalização exigido é menos intenso. Ainda quanto ao grau de formalização, nem sempre uma organização onde as exigências são mais detalhadas garante maior lisura no processo de aquisição. As ocorrências verificadas no dia a dia, as recomendações acadêmicas, sugerem a maior frequência nas intenções de fraude, mais comum justamente, e até eu diria ironicamente, nos ambientes onde os processos são mais formalizados, talvez até tendendo à burocratização. E por que isso acontece? Os critérios utilizados para a formalização das compras devem sempre considerar o importante sincronizo com as políticas, com o estoque em vigor e, adicionalmente, o comportamento do próprio mercado fornecedor, a engenharia financeira e também o estilo de vida de cada organização. Numa empresa onde se adotam os preceitos da filosofia just in time, por exemplo, uma filosofia de trabalho, normalmente as aquisições são feitas em pequenos lotes e em frequência elevada, quando comparada a outro ambiente onde se privilegia a formação de elevados estoques de matérias-primas. Devem ainda ser consideradas aspectos relacionados à disponibilidade de caixa, para o caso de se planejar uma aquisição de valor muito relevante, evitando assumir-se compromissos com pagamentos à vista diante da indisponibilidade de caixa suficiente para saldar tais compromissos. Aspecto relevante também consiste no comportamento do mercado, onde as flutuações de oferta relacionadas diretamente com as demandas podem interferir em preços mais ou menos sujeitos a altos e baixas, num efeito natural devido às oscilações decorrentes entre as variações existentes entre oferta e demanda. Produtos de consumo sazonal, por sua vez, são boas referências em situações onde as organizações podem beneficiar-se de preços mais favoráveis durante períodos de safra, comparativamente à ocorrência de eventuais entre-safras. Há de ser considerado ainda o estilo de gestão adotado em cada organização. Nas mais conservadoras, as práticas mais ousadas, como a manutenção de estoques consignados ou critérios de reposição automática, geralmente não são praticados por respeito a práticas mais tradicionais, mesmo desprezando-se a oportunidade de se reduzir preço em valores integrais pagos aos fornecedores. A atividade de aquisição de insumos é constantemente vista, então, como uma forma de se alavancar lucros, pois pagando-se valores abaixo dos médios praticados no mercado, a organização em análise terá melhores condições de competitividade comercial quando comparadas ao pagamento de valores acima da média do mercado. Pode-se definir como uma boa compra aquela onde existe maximização na quantidade de atributos do objeto da compra, com a paralela minimização dos preços praticados. Dependendo do ramo de atividade econômica, determinada organização pode chegar a depender cerca de 80% dos valores provenientes das vendas na aquisição de insumos, como, por exemplo, em estabelecimentos comerciais voltados ao escoamento de produtos de consumo, onde há muitos fabricantes, muitos pontos de venda e a margem de contribuição dos produtos, via de regra, é muito pequena. É o caso de lojas de autosserviço, supermercados, por exemplo, para produtos muito populares e com muitos fabricantes, como biscoitos, bebidas, lácteas, produtos
hortifruti grangeiros. Já no mercado de produtos duráveis, como automóveis, eletrodomésticos, computadores, onde as margens de contribuição costumam ser maiores, a representatividade dos valores dos insumos adquiridos em relação às receitas provenientes das vendas costuma ser menor, algo por volta de 60% a 70%. Já no ramo de prestação de serviços, por não haver uma grande representatividade de insumos tangíveis adquiridos em relação ao faturamento, essa relação percentual dificilmente chega aos 20%, como no caso de clínicas médicas ou escritórios de advocacia ou até de contabilidade. De qualquer forma, uma boa compra sempre será uma forma eficaz de se alavancar lucros. Visando melhorar o desempenho das atividades de compra, usualmente os profissionais da área procuram fazer-se valer do poder de barganha, como, por exemplo, tentar negociar volumes maiores para tornar a organização cliente mais atrativa para o mercado fornecedor e, através desse subterfúgio, obter preços mais vantajosos. Da mesma maneira que nas vidas particulares das pessoas, as organizações também podem realizar as chamadas compras de oportunidade, onde o fator econômico ocupa a posição de destaque na decisão de se fechar determinada aquisição, mesmo sem necessidade premente de determinado consumo tangível, por uma mera situação de oportunismo, desde que hajam evidências confiáveis de demandas futuras, inexistência de risco de obsolescência e vantagem comercial superior aos dispêndios gerados pela formação de estoques tecnicamente desnecessários. Por outro lado, organizações dificilmente executam compras por impulso, diferentemente de pessoas, devido ao maior grau de tecnicidade incidente sobre o processo de aquisição de insumos. Os objetivos da função de compras relacionam-se basicamente à obtenção de insumos, produtos, tecnologias, serviços em quantidade suficiente e atendendo a padrões técnicos e de qualidade previamente estipulados, ao menor preço possível, com a garantia do melhor serviço possível, em prazo de entrega, sempre compatível com as necessidades temporais de consumo do objeto de cada compra, sempre visando manter um bom relacionamento, não somente com fornecedores ativos, como também com os chamados fornecedores potenciais. Entendem-se como potenciais as fontes de fornecimento detentoras de características compatíveis com as necessidades por parte das organizações clientes, que por algum motivo não esteja fornecendo na atualidade, mas que tenha potencial para atendimento futuro. Basicamente, as funções operacionais de compras envolvem determinação de especificações, com ênfase à quantidade, qualidade e aspectos adequados da entrega. Envolve também a seleção de fornecedores, culminando com a escolha do ou dos fornecedores para cada processo de aquisição. Envolve a negociação dos termos e condições de compra, incluindo os aspectos comerciais. A formalização da compra propriamente dita, ou seja, a emissão e a gestão dos pedidos de compra, visando garantir o cumprimento das condições de compra previamente estabelecidas. Então, nós temos o chamado ciclo de compras, que envolve 7 etapas bem definidas, a saber, primeiro, o recebimento e análise das requisições de compras, uma etapa inicial do processo, onde uma área de compras de uma certa organização recebe solicitações de clientes internos de determinados insumos, complementando eventual processamento, pode ser automatizado, dessas solicitações. A análise constitui uma etapa importante, visando compilar aquisições com outras solicitações eventualmente existentes, visando racionalizar o custo do processo de aquisição. A segunda etapa do ciclo consiste basicamente na seleção de fornecedores, ou seja, a determinação da fonte de fornecimento mais correta para cada necessidade de aquisição. Na terceira etapa do ciclo, nós temos a negociação das condições finais de fornecimento. É uma etapa importante, pelo simples fato das condições comerciais terem sido cotadas. Isso não significa necessariamente a aceitação das ofertas de determinado fornecedor. É recomendável sejam negociadas não só preços, mas todas as condições de compra,
A quarta etapa consiste na emissão da documentação, visando a formalização da compra. É uma tarefa exclusivamente feita pelo pessoal que trabalha no setor de compras e tem como objetivo formalizar toda e qualquer circunstância vinculada ao fechamento de cada compra. Na quinta etapa do ciclo, temos o chamado segmento de compra, ou follow-up, que consiste no acompanhamento de todo o processo, após a determinação do fornecedor, visando garantir o cumprimento de todas as circunstâncias acordadas. Na sexta e penúltima etapa, temos o recebimento e aceitação de mercadorias. É uma forma de integrar o ciclo de compras e geralmente não é efetuado por profissionais de compras, por uma questão de segregação de funções, mas não deixa de ser uma etapa relevante do nosso processo de compras. E fechando esse ciclo, nós temos a liberação do processo de contas a pagar, que também geralmente não é feita pela área de compras, mas que se evidencia quando as mercadorias efetivamente recebidas ou os serviços prestados já finalizados cumprem todos os dispositivos contratuais estabelecidos no pedido de compra e o decorrente pagamento ao fornecedor pode ser realizado de acordo com os termos constantes no pedido de compras. Evidentemente, meus caros ouvintes, não conseguiremos exaurir assunto tão farto e fértil neste rápido vídeo, mas essa e outras abordagens estratégicas e bem atualizadas são ventiladas em nossos cursos, com a profundidade requerida em cada situação. Venham vocês também conferir nossos conteúdos. Muito obrigado e até a nossa próxima postagem.